respeitar as urnas, checar, fazer uma autópsia, Cassione, uma autópsia eleitoral e rever o DNA destas urnas que foram lá o sufrágio de cada um desse rincão brasileiro, como você fala, do Oiapoque ao Chuí. O sentimento, qual é a vontade, qual é o sentimento, qual era a esperança do cidadão do Rio Grande do Sul, do cidadão do Acre, de Rondônia, de São Paulo, e não de falar em muros, não falar de nordestinos, nem de falar de cor, de raça, de credo, e falarmos sim, porque o descrédito, porque um estado de São Paulo, praticamente 40 milhões de votos se perderam nessas últimas eleições. É isso que a gente tem que fazer uma reflexão para que nós possamos tomar o rumo do desenvolvimento, da esperança e a chama que arde no coração de cada brasileiro com união, respeito, harmonia, humildade, que é igual ao progresso mútuo. Boa tarde, meu amigo Cassione. Manuel Rogério, tudo bem? Prazer revê-lo também. Boa tarde, Boturão. Boa tarde ao doutor Cassione, a Ione, ao vereador Banha, aos telespectadores. Realmente, como eu estou me sentindo, é uma expectativa muito grande dos telespectadores, saber a avaliação que dois parlamentares, hoje o Banha, que é atuante, o doutor Cassione, que foi deputado federal, saber o que um político ou ex-político pensa, entende, analisa esse pleito eleitoral, esse número alto de abstenções e essa questão de o Brasil, pela imprensa, pela mídia, está sendo propagado a divisão e os muros separatistas. Muito bem, cumprimentar só o Cassione para na sequência poder anunciar a Ione nas nossas redes sociais, depois na sequência a gente volta com ele para que ele possa fazer essa avaliação importante também. Tudo bem, Cassione? Prazer revê-lo. Obrigado, um abraço a todos os amigos caríssimos da mesa, obrigado ao Banha pelas palavras e um abraço aos telespectadores. Ione Furukawa, sempre atenta, companheira jornalista, não é, aos telespectadores, não é, que telefonam para a gente, eu repito, 3014-5281, e aos internautas que estão pelas redes sociais também em contato conosco, pelo painel, pelo facebook.com/painel regional TV, e as matérias também importantes que a gente passa para os debates aqui com os telespectadores. Tudo bem, Ione? Boa tarde. Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, convidados. É isso aí, eu já estou a postos aqui no nosso Facebook e a produção através do telefone. Lembrando que hoje teremos uma matéria sobre casas que foram invadidas e vandalizadas aqui na cidade de Santos. Tá certo. Bom, vamos pegar o gancho então do Banha, que falou aqui da Constituição Federal, falou também sobre a Bíblia Sagrada e sobre essa questão que corre aí pelas redes sociais afora, tanto o Diário do Litoral, os nossos principais jornais aqui, não é, Cassione, da região, a gente acompanhou bem nesses dias o Diário do Litoral e o próprio Jornal da Tribuna, né, fizeram matérias muito parecidas, né, sobre o mesmo tema, que é essa coisa essa teoria separatista aí que surgiu especialmente aqui no estado de São Paulo, o pessoal do Sul, do Sudeste, diz que a Dilma ganhou lá, então ela que vai para lá, e o Brasil que se separe, essa coisa toda. O Banha já deu a opinião dele a respeito desse tema, e a gente quer ouvir. O Manuel Rogério falou um pouco também sobre esse assunto ontem, fica à vontade também para o comentário, quero ouvir você também. Eu não sei se a minha opinião tem peso e nem sei se a minha opinião é correta, mas eu vou dizer o que eu penso. As divisões no Brasil são antigas. Elas remontam a 200 anos. De 200 anos para cá, o Brasil está dividido. Um país que teve escravidão durante muito tempo e teve uma abolição fingida, porque não adianta você libertar os escravos e não dar aos escravos a oportunidade de se integrarem na vida nacional. Portanto, durante muito tempo, os escravos e seus descendentes foram marginalizados e discriminados, e muitos são até hoje. Então, esse país já está dividido na medida em que 70% da etnia racial brasileira é descendente da raça negra. Nós somos 70% de mulatos no Brasil. Então é evidente que num país de muitos contrastes, se você pegar Pomerode, em Santa Catarina,
onde você parece que está na Alemanha, e você pegar Salvador, na Bahia, você não vai dizer que é o mesmo país. O Brasil conseguiu o milagre de ter dentro de um continente, que é este país, de dimensão continental, de ter vários Brasis aqui dentro, convivendo dentro do Brasil. E num determinado momento, quando você tem desigualdades de natureza cultural, de natureza social, de natureza econômica e de natureza de oportunidades que uns têm e outros não têm, é evidente que você cria rancores, ressentimentos e divisões na alma primeiro das pessoas e depois no comportamento e depois nas regiões onde essas pessoas vivem. Portanto, não é de estranhar que se tenha esse tipo de preconceito estabelecido de forma muito evidente a partir desta eleição. Por quê? Porque toda a região norte e nordeste, com exceção de Rondônia e Acre, no norte, toda a região norte e nordeste votou na Dilma Rousseff. E toda a região sul, sudeste e centro-oeste, com exceção de Minas Gerais e Rio de Janeiro, esta região votou, ou essas regiões votaram no Aécio Neves. Só que a campanha já era separatista. A campanha já foi feita de forma a dividir os brasileiros. Tanto que toda a campanha da Dilma Rousseff, que você ouvia no rádio, os narradores de rádio, todos eles falavam com o sotaque nordestino. Não tinha um sotaque que não fosse nordestino na campanha da Dilma. E isto não é à toa, não foi à toa que se fez. Quer dizer, as pessoas, os políticos e os marqueteiros sabem muito bem onde estão as feridas abertas, sabem onde estão as divisões e sabem como, no momento da campanha, aproveitar que essas divisões sejam exploradas. Acontece que depois da eleição, todos falam em união, diálogo, vamos dar as mãos. É uma conversa hipócrita, porque durante toda a campanha era desunião, separatismo, falta de diálogo, ofensas, agressões, mentiras. Primeiro foi a Marina, que foi atingida de forma violenta, depois Aécio e Dilma, porque o Aécio também deu na Marina. Depois Aécio e Dilma se bateram, mais é verdade a Dilma no Aécio do que o Aécio na Dilma, até porque os marqueteiros mais eficientes estavam do lado do PT, e acabou acontecendo que o Brasil votou da seguinte maneira: São Paulo, onde há 6 milhões de nordestinos, votou maciçamente no Aécio. Vejam o paradoxo. O maior colégio eleitoral do Brasil, onde há nordestinos e seus descendentes, e isso deve chegar a quase 10 milhões, votaram no Aécio, não na Dilma. E o Nordeste votou, e o Norte votaram na Dilma. Pega o mapa do site que está na internet, das regiões do Brasil, e você vai ver que nos estados do Nordeste, os municípios têm entre 30% e 60% seus habitantes dependentes do Bolsa Família. Isto é, dependentes da esmola governamental. Porque eu acho que o Bolsa Família deveria ser de um valor mais alto, que permitisse às pessoas não apenas comer à custa do governo, mas ter a oportunidade de abrir o seu negócio, a sua pequena industriazinha, a sua agricultura familiar, produzir e ter condições de prover a sua subsistência logo depois. Mas antes precisa ser preparado para isso, né? Exatamente. É? E ter escola, ter hospital, isso. ter tudo. Na hora em que você vai dando, em conta-gotas, um pequeno salário para as pessoas viverem mal e porcamente, essas pessoas desesperadas,
principalmente pelo anúncio que se fazia de que ganhasse quem ganhasse, o Bolsa Família acabaria, são milhões de pessoas. Eu fiz um levantamento, assim, ao acaso, peguei, por exemplo, Paraíba. Catolé do Rocha, na Paraíba. 57% dos habitantes da cidade de Catolé do Rocha, na Paraíba, dependem do Bolsa Família. Então, foi uma eleição subvencionada. Os votos foram adquiridos por esse tipo de esmola que se dá ao pobre brasileiro, que sai da miséria absoluta e vai para a pobreza, sem oportunidade. Então o país está dividido há muito tempo, há 200 anos, a partir da escravidão, a partir da falta de liberdade que se deu junto com a abolição, da falta de oportunidade. E mais, para terminar, ninguém pense que o Norte e o Nordeste do Brasil foram marginalizados pelos políticos do Sul e do Sudeste. O Norte e o Nordeste do Brasil foram explorados e mantidos na condição que viveram difícil pelos políticos influentes e fortíssimos do Norte e do Nordeste. A bancada do Norte e do Nordeste na Constituinte era majoritária. Eram 324 parlamentares fazendo a Constituição e votando. Só que a eles nunca interessou que o Nordeste deles fosse útil, senão para dar a eles os votos que eles sempre tiveram. Isso também está mudando. O Brasil está mudando. O meu medo é que mude com uma explosão que está se anunciando há muito tempo no fim da linha. Banha e Manuel Rogério, à vontade, pois não. Eu fiz uma leitura, eu acho que seria irresponsável da minha parte não fazer uma leitura daquilo, principalmente uma autópsia da eleição, sentir o DNA dos sufrágios. A gente sabe que ninguém pode concorrer avulso, nem sem partido político, está lá no artigo 17 da Constituição Federal, que é do povo, pelo povo, para o povo, está lá na Constituição também. Todo o poder emana do povo. Mas o que a gente viu, essas agremiações partidárias, caro professor Cassione, elas viraram facções, feudos, oligopólios, tem donos. A polarização ela foi muito perigosa. A polarização se deu entre dois partidos, PT, PSDB. Mais uma vez, né? E a amante de luxo, a qual faço parte da agremiação, o PMDB, esperando quem sairia vencedor. Lógico. Vai para as pérolas do painel regional hoje. Não, porque não tem explicação, querido Cassione. Essa é a espinha entalada na minha garganta, porque estou lá e você me conhece, nasci no berço do MDB, passei para o PMDB, na égide lá, sobre a batuta do nosso querido e glorioso Oswaldo Justo. E eu não compreendo até hoje, foi uma batalha enorme, o maior partido do Brasil. Um partido que tem 66 deputados federais, 20 senadores, tem agora 7 estados, governadores, e um número infinito de prefeitos e vereadores. Por que esse partido não sai com candidatura própria? Porque você disse, porque tem a vocação da cortesã. Isso. E quando a gente fala os outros partidos que nasceram, é uma aberração hoje. A gente está falando aqui que o Brasil tem 32 partidos. Esses partidos nanicos que se garantem aí, e que se garantiram um assento, eles agora vão garantir o leite gordo das tetas da República. 40 milhões de votos de eleitores, meu amigo Cassione, deixaram de ir à urna. Por quê? A gente está falando aqui de, olha, o Brasil está dividido, 3%, 52 a 48. Nós temos que fazer uma meia-culpa aqui também. Não é só jogar a responsabilidade. E está errado isso, Banha. Esse número está errado. Não, mas por que, não é 52 que o seu a 48? Aécio Neves, com todo respeito, por que o seu Aécio Neves não ganhou dentro da sua casa? Porque o livro vem de dentro de casa. Dentro de Minas Gerais, ele perdeu o governo do estado, perdeu a eleição dentro da sua região. Nos 2 turnos, diga-se de verdade. Nos 2 turnos. E parece, e esses marqueteiros, esses coiotes, esses carniceiros,
começaram a promulgar um debate, porque depois da eleição parecia que nós estávamos falando de um lado da Madre Teresa de Calcutá, do outro do Papa Francisco, beatificar, não, esse era o melhor, esse era o Salvador, esse é o Messias, você tem que ser condenado à morte, mande doença para aquela região. Não, não é isso não. O que foi colocado, e se respeitasse, quando eu trouxe essa Bíblia aqui, se a gente respeitasse só os 10 mandamentos, não furtarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher alheia, não precisava nem de lei no Brasil, Cassione, era seguir. E nesse DNA a gente viu o quê? A elitização das eleições. Você viu o deputado estadual fazer propaganda, o federal, o senador? É 8 segundos na televisão. Meu nome é Francisco, 15708, vote em mim. Boa viagem. Esse é o campo das ideias, da proposta? Não. Fizeram um filme, um romance das campanhas do Executivo ao governo do Estado e ao Senado, porque lá tem a caneta, lá tem a execução e lá tem o dinheiro. O Poder Legislativo, como você sempre fala aqui, o Poder Legislativo nasceu para apanhar. Nasceu para apanhar. E depois, não existiu oposição esse tempo todo. Só se falou do Civan, da pasta cor-de-rosa, do bonde, do mensalão, do quadrilheiro. Mas vem cá, as oposições não estão lá? O sistema democrático, a oposição não é salutar para se gritar? Dá a impressão que aquilo, o Cassione, como disse o Ibereci no outro dia, é um congresso coberto por um telhado de vidro, que se chove em cima dele, todos estão amparados pelo telhado de vidro, mas se jogar uma pedra, todo mundo se molha. É verdade isso, Cassione? Não, é claro que é verdade. Nós estamos falando de um país chamado Brasil. E se nós estivéssemos na Finlândia, esse debate não estaria acontecendo aqui agora. Se estivéssemos na Islândia, na Noruega, nós estamos no Brasil. Isso é o Brasil, em que não se sabe nem fazer conta. Porque todo mundo diz é preciso respeitar a vontade da maioria. Eu faço uma pergunta aos membros da mesa, porque eu não sou bom em matemática. Qual é a maioria em 100%? Quanto é? É 50 mais 1. Mais alguma 51. coisa. 51? 50 para cima. Passou de 50. Quantos votos teve a candidata Dilma Rousseff? 38% dos votos dos eleitores brasileiros. Portanto, não há maioria. 38% dos votos dos eleitores. Porque se você somar o Aécio, as abstenções, brancos e nulos, você tem 62%. Portanto, a maioria do Brasil não votou na candidata que foi eleita. Mas ela foi eleita porque existe uma contabilidade eleitoral que é exato o que faz o contador quando pega os livros das empresas. Mas será que deve haver, ele faz aquela manobra toda, e você que deve, parece ser credor. Parece, tendo déficit, parece que você tem superávit. Para isso existe a contabilidade, para você mexer com os números. Contabilidade eleitoral é essa, em que 38% em 100% é maioria, e não é. Portanto, quem foi eleito tem que pensar bem que tem uma imensa quantidade de gente no Brasil que está descontente com tudo. Não é com a Dilma, não é com o PT, é com tudo. E o tudo é o paradoxo, o Banha, o Manuel Rogério, Boturão e Ione. Você consegue entender como é que um país que está vivendo de escândalo em escândalo de corrupção passa por cima disso, como se isso não fosse importante, e esquece esse detalhe, que não é detalhe, é essencial. O Brasil é absolutamente, para mim, indecifrável. A menos que eu diga, não, ele não é indecifrável, ele é óbvio demais. O Brasil é isto. O povo tem a cultura da corrupção no sangue. E por isso não toma conhecimento se o político é corrupto. Ele se incomoda se o político é corrupto porque não está no lugar daquele político. Porque o dia que você der chance para muita gente que reclama, não todos, é claro, mas muita gente que reclama do político corrupto, diz assim, caramba, eu queria estar no lugar dele. E é essa cultura que nós temos, infelizmente, uma das culturas negativas deste país. As pessoas se escandalizam quando eu digo as coisas que eu penso,
Mas o dia em que eu pensar com os meus pés, eu não vou dizer o que eu digo. Enquanto eu pensar com a minha cabeça, eu vou dizer o que eu sinto e o que eu penso. E alguém que me conteste, sem ser hipócrita. Alguém que, não sendo hipócrita, me conteste nas coisas que eu estou dizendo. Muito bem, a gente tem que sair para o intervalo. O Banha quer completar alguma coisa ainda sobre esse raciocínio que nós estamos fazendo aqui? Não, o professor colocou muito bem, mas eu nunca vi, eleição nenhuma, o candidato entregar flores para o seu adversário. É claro. Recebê-lo com beijos, com abraços. Isso aí, desde a democracia na sua origem lá na Grécia, a gente já constatava, infelizmente, as agressões verbais. Disparada contra a honra, com a sexualidade, a masculinidade. E aí começava aquela história para quê? Para buscar o poder, o comando. Eu nunca ia imaginar, Cassione. A democracia morreu na própria Grécia, com o Solon. Ela nasceu ali e nasceu morta. Mas quando... Nunca mais houve democracia no mundo. Quando nós colocamos aqui o nosso professor Antônio Feliciano, a gente nunca ia imaginar que 50 anos, 60 anos depois, ipsiliter as frases do Antônio Feliciano. Na eleição pode tudo, só não pode perder. Foi o que nós vimos nessa eleição, mas e os meios de comunicação? As desigualdades sociais são alarmantes em todo o Brasil. De um lado, a mola mestra, que desenvolve, que recolhe, que arrecada, que não aguenta mais pagar essa conta social, que são os estados produtivos, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás e outros estados aqui, que sustentam essa nação. E do outro lado, a miopia, o interesse que não existe, que todos os dias nos jornais a gente vê lá. O cidadão que não chega à água, a coitada comendo mandacaru, o Bolsa Escola, a esmola que Vossa Excelência disse aqui hoje, é uma realidade. Começou com o Bolsa Escola. Dona Ruth Cardoso fez aquilo para incentivar a molecada a ir para a sala de aula. Depois foi desfigurado. Como foi desfigurado a CPMF para a saúde. E assim foi desfigurado uma série de coisas. É isso que o sistema não está podre, não está falido. Essa questão da eleição. O cidadão não entende porque o Tiririca leva 8 bandidos com ele. Ele não entende, por exemplo, que o cidadão que tem 30 mil votos é eleito e o que tem 120 não é eleito. Esse sistema todo não precisa ser repensado? Não é isso que tem afastado o cidadão da urna? Uma boa pergunta para a gente pensar um pouquinho no intervalo e discutir um pouco mais daqui a pouquinho no segundo bloco do painel regional. Em instantes. Boa, cara. Essa... Painel Regional está de volta, estamos no segundo bloco desta edição, né? Um debate bastante acalorado sobre as eleições de 2014. Os rescaldos continuam, evidentemente, é uma semana de amplas e complexas avaliações. Aqui à esquerda, o vereador Banha do PMDB, com o nosso Manuel Rogério, e aqui à minha direita, o Vicente Cassione, acompanhado aqui pela nossa Ione Furukawa, atentas participações e as pessoas estão entrando em contato com a gente. Falou-se da mídia, eu queria só uma avaliação rápida aqui. Não, nós fizemos eu fiz uma pergunta para o professor Cassione. Porque o sistema até agora estava cômodo. Ele garantia o quê? Ele dava preferência àqueles que tinham assento na cadeira. Só que esse efeito, o modus operandi da eleição, ele mudou. Aí o cidadão começou a trazer o quê? Artista de circo, o tiririca, o midiático e tal. Sim. Nós resgatamos para casa, para o Congresso, os ladrões do sanguessuga, das operações deflagradas pela Polícia Federal, alguns que já tinham sido caçados. Então, o que aconteceu? A água transbordou. E agora, como sentiram na pele alguns congressistas que perderam o mandato lá, agora querem mudar a regra do jogo porque já ficou perigoso. Ninguém tem assento garantido, ninguém sai mais na frente. Esse sistema se mostrou já falido, ultrapassado, esgarçado. Tem que se ganhar aquele que tem mais voto. Vai ter que se implementar o voto distrital misto, o voto distrital nas suas regiões para ter a representatividade que se espera. E as coligações? Vai ter que ver esses financiamentos. O que teve de Caixa 2 foi uma aberração. O que se gastou e que se declarou está muito longe daquilo que é a realidade. O que a gente viu foi uma festa de blindagem. Aí fala assim, não pode isso, não pode aquilo. Você fala, será que nós não viemos... Aqui na região tinha uma eleição modorrenta, mas alguns candidatos tinham o quê? Um quartel-general, a publicidade a todo peso, as pesquisas, tinha pesquisa que saía 4 vezes por dia, nunca se ganhou tanto dinheiro com esse negócio de pesquisa, revistas a serviço deste ou daquele partido, os jornais, e não tem santo nessa situação. É isso que eu quero dizer. Nós estamos ali disputando
para ver quem era o menos pior. Nós estávamos disputando para ver como é que ia ser esses próximos 4 anos. Mas eu prefiro ainda esse sistema, Cassione, porque eu vou lá, bem ou mal, sou eu que estou apertando o botão. Eu não quero mais aquele, quando nós quebramos os grilhões, as mordaças, as ditaduras, onde impunham goela abaixo. É esse general hoje que toma conta do Brasil. Você vai pro doicode, você vai pro porão do Raul Soares. Eu não quero mais ver isso pro nosso país. Nós passamos desse momento. E o momento agora é da união, de cobrar essas pessoas que foram eleitas, que a oposição tenha a voz, se faça presente, e não só nos momentos eleitorais, e votar, ter oxigenação com uma eleição única, Cassione, de vereador a presidente da República, porque do jeito que está, o cidadão pisa em 2 canoas, só fica com esse discurso de hipocrisia, esse discurso de que todo mundo vai melhorar. Cada discurso parecíamos que nós estávamos na Suíça, estávamos em outros lugares do mundo e não neste Brasil sofrido que tem tanto machucado os nossos trabalhadores e principalmente a miséria, a pobreza que assola todo um país tão rico, tão bonito como esse que nós vivemos. Sobre isso, a presidente veio ao público falar em plebiscito, depois foi corrigido, o Congresso parece que não aceitou muito, e se fala agora em referendo, um referendo popular, enfim, para se consulta popular, para se definir aí uma reforma política. Não sei o que vocês pensam a respeito disso. Cassione, Rogério, fica à vontade também, que acompanha diariamente, aí, sempre antenado. E aí, Manuel Rogério? Bom, plebiscito, referendo, são 2 instrumentos constitucionais que têm uma certa diferença, mas que na prática ele vai levar a mesma coisa. O plebiscito, você vai consultar o povo e o que o povo decidir, está decidido, não vai precisar mais de ninguém, aquilo vai virar lei. E no referendo, você vai consultar o povo daquilo que é o que se acha que tem que ser feito. Mas na prática é a mesma coisa. É você lançar para o povo a responsabilidade que já é daqueles que foram eleitos para isso. Você quando coloca deputados, senadores no parlamento brasileiro, é para te representar, é para que eles apresentem a melhor solução para o país, é para que eles fiscalizem o executivo, é para que eles governem o país junto com o executivo, não para o povo. Que nem vocês falaram aqui, a democracia para o povo, não que eles governem o país para si mesmo. Por quê? O que está se falando nos jornais é que vai ter que ter muito diálogo, mas diálogo com quem? Com os representantes do povo, ou aqueles que foram eleitos deixam de ser representante do povo e passam a ser representante próprio? Para as barganhas, para os ministérios. 39 ministérios, meu amigo Cassione, não é muito, não? Reforma política, quando você assumiu como deputado em 95, já se falava bastante, né? Mas em 2003, quando você voltou, falava-se, eu tenho quase certeza, fala-se mais ainda nessa coisa da reforma política. De prático, o que se vê? O que se vê é, primeiro, há uma diferença fundamental entre plebiscito e referendo, que o plebiscito ninguém quer, os políticos não querem plebiscito. Por quê? Porque no plebiscito você consulta o povo e o povo diz, eu quero isso, e a lei tem que ser feita, porque o povo decidiu. No referendo é diferente. A lei é feita e você diz para o povo, gostou da lei? Se o povo disser, não gostei, voltou a zero. O povo não tem poder de fazer a lei. O referendo, quem faz a lei é o Congresso e pergunta para o povo se ele concorda. Se o povo disser não, zerou. Não tem lei. No plebiscito, consulta o povo decide e a lei obrigatoriamente tem que ser feita de acordo com a vontade do povo. Por isso que o senhor Renan Calheiros ontem disse que não quer o plebiscito, que ele quer o referendo, argumentando que os representantes do povo é que têm que fazer as leis. Eu acho que sim, algumas leis. Determinadas leis que eles jamais farão, ou se fizerem, farão sempre a favor dos seus interesses, essas leis não podem ser feitas pelo Congresso Nacional. O que tem que acontecer? Você tem que ter uma Assembleia Nacional Constituinte específica para fazer a reforma política. Sem deputado, sem senador. Gente que vai lá só para fazer isso e volta para casa.
Entendeu? Se não for assim, esquece. Na pior das hipóteses, o plebiscito. Plebiscito. Mas se não for o plebiscito, o melhor é a Assembleia Nacional Constituinte para fazer a reforma. Por quê? Senão não vai acontecer nunca o que o Banha está dizendo. Você nunca vai ter a legislação criando condições de representação da vontade do povo. É a representação da vontade do político pensando na próxima eleição. Porque a verdade é a seguinte, o que nós temos que aprender um pouco é estudar história. Quando a gente fala da ditadura, tudo bem, a ditadura é um fato indiscutível. Aconteceu. Terminou quando? Quando é que terminou a última ditadura? 1984. 5, com a posse de José Sarney, né? Não, terminou em 89 com a eleição do Collor. Porque na eleição do Tancredo foi eleição indireta. Não, aí então começou a eleição direta. Direto 89. Na eleição de 89, mas a ditadura escolha terminou. Escolha do povo. Escolha do povo. Mas A ditadura... eleição do Tancredo não foi por imposição do Não, ele só era o candidato imposto pelo Geisel, não é? Contra o candidato que era contra a ditadura. Mas eu não quero não é nisso que eu quero chegar. Sim, eu quero chegar no seguinte. Quando o povo teve voz. Quando o povo teve voz, o povo foi para a rua. Isso. Maciçamente aos milhões e milhões e milhões para votar, que o Congresso votasse a favor das eleições diretas já. O que aconteceu no Congresso Nacional? Não passou. Não tinha um militar lá dentro. Não tinha um soldado raso lá dentro. Não tinha um reco ali dentro, armado nem com estilingue. Era a Lei Dante de Oliveira, né? Lei Dante de Oliveira. O que o Congresso decidiu? Não às eleições diretas. Você entendeu? Isso é um retrato do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, o Banha falou da amante de luxo, eu falei das cortesãs. O Congresso Nacional é como se fosse um prostíbulo que tivesse uma ala que é convento. Ou um convento que tivesse uma ala que é prostíbulo. Existem as duas coisas lá dentro, as prostitutas e as freiras. Infelizmente, a maioria é composta por prostitutas. As freiras rezam, mas parece que não são ouvidas, porque elas têm um Deus surdo, que é o próprio povo, que quando saiu às ruas para começar a fazer valer a sua voz, enfiaram no meio do povo uns vândalos para quebrar tudo, para que os meios de comunicação pudessem dizer, são bandidos. E o povo teve que se encolher, que não teve mais voz, porque infiltraram no meio da voz do povo o ruído da bandidagem. O Brasil não tem jeito. Não vai ser resolvido nunca institucionalmente. Eu não conheço país no mundo. Os Estados Unidos só começaram a ser um país que deu certo quando eles se mataram entre eles na guerra de secessão, sulistas e nortistas, morreram, e a única vez que teve sangue correndo lá dentro, porque a guerra os Estados Unidos faz sempre na terra dos outros. Ele briga na Coreia, briga no Vietnã, briga no Oriente Médio, lá dentro não. Mas quando eles brigaram lá dentro e se mataram entre eles, ali nasceu uma nação. Por isso que eu me apego na Constituição, que não permite a secessão, me agarro na Bíblia, porque eu quero ser, sim, meu Cassione, prisioneiro da esperança, guardado por essa misericórdia de Jesus, para que abra o coração, para que a gente tenha, se não for agora, com os nossos filhos, com os nossos netos, mas jamais na imposição, na ditadura, na baioneta, no sangue derramado, porque o sangue já foi derramado há muito tempo. A gente viu os trabalhadores aí, os trabalhadores do porto, as riquezas que saíram daqui para construir outros portos. Hoje nós temos um caso emblemático aqui, vou trazendo aqui ao Boturão e ao meu querido Cassione e ao Rogério, uma empresa que acabou defenestrando a cidade de Santos. Nós ganhamos agora uma ação civil pública com o Ministério Público da Embraporte, que chegou aqui através de uma utilidade pública municipal numa área federal e que acabou competindo com o cais público, acabou tirando emprego dos nossos profissionais despachantes, profissionais do porto, os estivadores, os conferentes, os doqueiros, e agora não quer nem pagar imposto, Cassione.
não quer pagar imposto para a cidade, dizendo que ali, subrogando o tema de uma área federal. Ou seja, ficamos só de passagem de servidão, acabaram com a biota e estão levando o dinheiro para as Ilhas Caimã, a Odebrecht, que é nitidamente sócia de um sheik que lá construiu aquela área, e nós estamos vendo o trem passar, o navio passar e os a novela passar na televisão. E nós ficamos aqui esperando o beneplácito para que os nossos trabalhadores, o nosso comércio se aqueçam, pelo menos com o trabalho desenvolvido naquela região. Mais um intervalinho, né? Voltamos rapidinho com o terceiro bloco do painel regional, em instantes. Não. Só isso. Muito bem, retomamos aqui o painel regional. Este é o terceiro e último bloco, né, desta edição. Aqui à esquerda com o vereador Banha do PMDB de Santos, com o nosso Manuel Rogério. E aqui à minha direita o Vicente Cassione e a Ione Furukawa, aí com algumas questões importantes, telespectadores ligando. E rapidamente a gente retoma aqui esse assunto que envolve o Ministério Público, a questão da Embraport. O Manuel Rogério pode fazer um breve resumo, né, Rogério? Bom, com a lei de modernização dos portos, o Porto de Santos ficou muito atrativo para investidores, mas deixaram de respeitar as questões ambientais. Não adianta só você desenvolver uma cidade se você não resguardar os direitos dessa cidade, resguardar o bem, que é o bem maior, que é o patrimônio que nós temos, patrimônios de recursos naturais. Agora, o Banha estava atento a isso, pediu para mim fazer um estudo, nós entramos com uma representação no Ministério Público pedindo uma intervenção, porque a Embraport, quando se instalou no município de Santos, ela não conseguia realizar uma desvegetação, ou seja, tirar aqueles recursos naturais, que era a área de mangue, para fazer o seu empreendimento. E ela só conseguiu isso posteriormente com uma utilidade pública, ou seja, o município de Santos baixou um decreto de utilidade pública numa área federal. Nós pegamos esse ponto, que é um vício que macula todo o processo, e representamos no Ministério Público, que já ingressou com uma ação civil pública e, inclusive, além do Ministério Público Federal, encontra-se também em inquérito civil no GAEMA. Fora isso, nós temos outra representação que é de outra... de compensação também, sim, né? que eles não fizeram, que é de outra área, também no Porto de Santos, na área da Alemoa, em que também o município de Santos, em outrora foi um prefeito, depois foi outro prefeito, mas novamente o município de Santos se equivocou e baixou um decreto onde dá utilidade pública numa área que é da União. Ou seja, só quem pode dar utilidade pública, só pode dar utilidade pública aquele que é, por exemplo, se a área da União é o presidente da República que dá, se a área do município é o prefeito que dá. Agora, o pior disso, só com essa utilidade pública é que se consegue fazer a supressão de vegetação. Então, se utilizaram desse instrumento para fazer a supressão, ou seja, quem saiu perdendo foi o município de Santos, mas o Banha atentamente já fez a sua representação e isso está seguindo na Justiça Federal e no GAEMA. Muito bem. O Cassiano estava dando uma olhada rápida aqui. Alguma complementação? Podemos abrir para o telespectador participar. Mais uma vez, parabéns ao Banha, e não é troca de gentilezas, porque eu vejo que toda semana a gente toma conhecimento de que ele toma providências e, portanto, cumpre o mandato. Cumpre o mandato. Então, eu tenho que dar parabéns a ele. Ione Furukawa, participações aqui dos nossos telespectadores e internautas, por favor. Exatamente. Do Valdomiro Trento. Manda um abraço a todos e pergunta ao vereador Banha. O resultado das eleições solidifica a unidade nacional, abençoa a democracia e progride na unidade e oportunidade. Você vê alguma coisa diferente nisso, vereador? Não, eu vejo que quem colocou, os votos não caíram do céu. As pessoas foram lá, votaram, escolheram, acharam o que é melhor. O procedimento é esse, o Estado Democrático assim o faculta, ninguém foi lá avulsamente se candidatou. Tudo como preconiza a lei. Agora, a qualidade dos candidatos,
a competência, o que se virou essa questão, esse esgarçamento, esse Estado de democracia de direito, ele tem que mudar esse procedimento. O povo já está deixando de ir. A abstenção foi um número enorme. O branco, o nulo, como disse Cassione. Então isso fica muito difícil para que, através do amor, o povo haja em nome de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Mais participações, Dione, por favor. Mais uma. Márcio Costa pergunta: por que esse pessoal que reclama tanto do Bolsa Família não vai a Brasília e cobra para que os deputados e senadores acabem com seus benefícios, que acredito eu que seja no total tão grande quanto o Bolsa Família? Cassione, concordo em gênero, número e grau com sua fala. Não dá para discutir Bolsa Família com quem ainda não aceita a Lei Áurea. Isso eu agradeço o Márcio, né? Não há dúvida nenhuma. Os escravos comiam. Os feitores, os donos dos escravos, davam comida aos escravos e davam a oportunidade de que eles dormissem, senão eles não trabalhariam. Então, a Bolsa Família, no fundo, é uma manutenção da escravidão, porque você dá apenas o suficiente para que as famílias tenham condição de comer para continuar vivas. Você não dá oportunidade. Então, isto é um absurdo, porque você está alimentando pessoas em regime de escravidão. Só que elas não têm que trabalhar. A diferença é que na escravidão você dava comida para o escravo para ele trabalhar. Hoje, com o Bolsa Família, você não dá a condição para ele trabalhar. Nem que ele queira. Muitos, evidentemente, talvez nem queiram. Então, está tudo errado. Eu acho que está tudo errado. Bolsa Família, se é para dar, você tem que dar completo o kit. Condição para o sujeito comer, condição para o sujeito morar, condição para o sujeito colocar o filho na escola, condição para ele abrir alguma atividade que dê emprego ou ganho para ele. Aí você está criando cidadãos e não mantendo escravos disfarçados, tendo outro nome. Párias do Bolsa Família. E fazendo dessa forma, tá gerando riqueza, está girando a economia. A economia não vai, é investimento. A economia não Bolsa vai Família é gasto, é custo. Esse Bolsa Família que dê essas oportunidades é investimento. O governo colhe lá na frente. Não há país no mundo que se sustente, que se mantenha só dando esmola quando dá. Já dizia minha avó, Cassione, não pode tratar o ser humano como porco, da água, da alimentação, e ficamos assim, está muito bom. Precisa dar a vara para o sujeito pescar, precisa dar o caminho, da instrução, da dignidade para o cidadão poder. É como se faz com o preso hoje, o sistema carcerário todo falido no Brasil. Você viu a Itália ontem? Trata ele como o quê? Como porco. A Itália ontem arranjou até uma desculpa para dar... A Itália deu o troco no Brasil. Foi, né? Quando o Brasil não extraditou o Cesare Battisti, o italiano, a gente sabe que é sanguíneo, tinha que ter uma desculpa. Então ele não ia dar a extradição do Pisolato, claro, porque não deram do Battisti. Mas ele aproveitou para dizer, não estamos dando, porque no Brasil as condições carcerárias são de subdignidade humana. Ainda deu uma cacetada, não é? no Brasil. E é isso. Quer dizer, no Brasil as coisas não funcionam porque não há pessoas interessadas em que as coisas funcionem. Quando esse Márcio, nosso espectador, diz que teria que acabar com as vantagens dos políticos, não é apenas as vantagens dos políticos. O Brasil é o país em que todos aqueles que querem levar vantagem, como regra, praticam isso. E são muitos. Não é uma pequena minoria, não. Quem quer levar vantagem passa a vida praticando isso. Tira vantagem de algum jeito sempre. A lei do Gerson. Claro que é. Ione, pois não. Paulo Henrique Farias pergunta. Primeiro, gostaria de dar os parabéns à mesa do programa e ao programa em si, e pergunta aos convidados a opinião. Poucos comentaram a respeito das trocas de urnas eletrônicas, onde com certeza pode haver sim fraude, mesmo que elas não sejam conectadas na internet, pois numa troca o chip card já pode vir com os votos. E houve uma coisa interessante, que até determinado horário, o Aécio estava disparado na frente, e no meio que teve o cruzamento onde a Dilma... Acho que a apuração começou pelo sul, sudeste, enfim, eu já passei pelos dois sistemas.
E lá atrás, quando o voto, A cédula. através da cédula, nós tínhamos os famigerados mapistas. E muitas vezes a gente dormia eleito e acordava sem o mandato. Agora, se existe, mutatis mutandis, né, meu amigo Cassione? Modernizaram uma pista, agora pode ser o chipzinho da urna também. Né? É uma coisa curiosa, o cidadão começa lá no cartão, lá a urna eletrônica, enfim, começa a funcionar. O Rogério votou, o Banha votou, eu votei, o Cassione, a Ione, nossos câmeras, a equipe toda. Aí chegou lá o 14º, 15º sujeito, foi lá votar, pifou a urna eletrônica. Bom, não teve jeito, travou, então não sei o que, chama a técnica, tem que trocar essa urna eletrônica, corre. E aqueles votos que estavam computados naquela urna eletrônica? Ele vai para a contagem. Vai para a contagem. É isso que muita gente tem dúvida, muita gente me perguntou, eu fiquei em dúvida com relação a isso. Né? Perdem-se esses votos que foram A minha dúvida é muito maior. Eu vou numa máquina e aperto lá um número. Aparece a cara de um cidadão e consta que eu votei naquele camarada. Só que eu não tenho comprovante nenhum. Se o sistema fosse absolutamente confiável, vinha o ticket. Quando você paga com cartão de crédito, claro, não vem a cópia. Eu fiz uma lei. Do consumidor. É como a lei do radar sem fotografia. Claro. Aí você põe o teu ticket na urna e o que vai acontecer? Amanhã você abre. Tem 100 urnas. Abre 10. Se bater o resultado das 10 que estão com o papelzinho dentro com o resultado do eletrônico, está tudo certo. O engenheiro Amilcar Brunazzo, o Amilcar provou a vida inteira Amilcar que tinha Brunazzo fraude. bate nisso há 20 anos. Claro. Você não pode provar que a urna eletrônica é corrompida, mas você não prova que a urna eletrônica funciona corretamente. Claro. Ione, e mais se fosse boa, os principais países civilizados do mundo adotariam a urna eletrônica. Olha, só para fechar aqui, nós temos poucos instantinhos, nós estamos aqui, agora entrando no nosso mundo real aqui, lamentavelmente os hospitais estão em estado de greve aqui na Baixada Santista, mais especificamente Santa Casa da Misericórdia, o Hospital São José e o Santo Amaro lá em Guarujá. O Banha bate muito nessa questão da área da saúde, o Cassione também é muito crítico, enfim. Eu acho que o que o governo federal precisa essencialmente fazer essas reformas todas, mas insistir e investir especialmente nisso, junto com os governos do Estado, né? Porque há pedidos aqui de reajustes, né, do sindicato da categoria, reajuste de R$170 de cesta básica, adicional noturno e essa questão toda que a gente acaba sempre discutindo. Então, há Doutorão, só para estado de greve, não há greve, é um estado de greve, mas que pode vir a se transformar. Você falou de investimento na saúde. O Cassione falou de trabalho do Banha, mas tem uma representação agora que o cidadão está na UTI, já poderia estar em casa, está utilizando um quarto da UTI, porque não tem o home care para ele. Ou seja, então é gerenciamento, não é só dinheiro, é gerenciamento. Sem dúvida nenhuma. Bom, senhores, estamos fechando aqui mais uma edição do Painel Regional. O programa realmente foi pegado, não é? Foi interessante, importante, esclarecedor. Eu quero agradecer ao Banha mais uma vez pela presença, partindo sempre do lado de cá. Valeu, vereador. Obrigado. Até a próxima. Viu? Obrigado. E até aqui o senhor tem nos ajudado escandalosamente. Espero que nós possamos ter um país mais justo, mais igualitário. Não podemos perder as esperanças e de nada adianta, após o resultado definido das urnas, que é um resultado sacrossanto. Foi ali que foi decidido. Nós temos que mudar nosso posicionamento como cidadão, para cobrar as nossas autoridades, para acabar essas dicotomias, essas desigualdades, mas só através de união, participação, harmonia, respeito, humildade, para poder levar melhores dias a essa sociedade tão sofrida, não é, Cassione? Eu, quando escuto você falar, eu acho que deve ser o caso da minha idade, eu não tenho a mesma esperança. Prego na parede, você tem que ter o prego, o martelo e a parede. Se você não tiver a ação de bater com o prego, com o martelo no prego, ele não vai entrar na parede. E eu acho que está faltando a gente bater com o martelo no prego, né, há muito tempo.
Perfeito. Rogério, obrigado também pela participação importante. Eu que agradeço. Obrigado, Ione Furukawa, por estar conosco, você que nos acompanhou. Estamos juntos, né? De segunda a sexta, 1h30 da tarde ao vivo, reprise às 8 da noite. Final de semana, sábado, tem painel regional às 3 da tarde e nos domingos às 5 da tarde. Obrigado, tchau.